Neste exercício foi aplicado o Darwin Calibrator para fazer o ajuste automático de dados de rugosidade de medição de demanda usando algoritmo genético. Esse exercício foi usado como base este cenário, contemplando medições médias diárias de consumo e foram medidos pressões e vazões em campo, medidas pressões, dados médios em 3 dias diferentes. Então foi tomado medições ao longo do dia e foi feito o cálculo médio desses valores de pressão. E nesses dias foi também tirado, em 2 aliás, um dia aplicado um ensaio de hidrante no nó J10 e no nó J31. Essa é uma forma de ajudar a ter em sistemas onde a velocidade seja baixa, um aumento da perda de carga para que fique mais sensível e assim podemos ajustar o coeficiente de rugosidade e também se for preciso, de consumo da melhor forma possível. Então aqui no Darwin Calibrator, então aqui no estudo do Darwin Calibrator, fazemos o primeiro, na criação do estudo, colocamos na guia aqui dos snapshots dos dados de campo as 3 medições do dia. Então aqui usamos aqui como parâmetro o cenário representativo, o cenário existente, que é o de consumo médio diário. Aí para cada um dos dias foi criado um snapshot. Nas propriedades do snapshot pode fazer uma espécie de ajuste da demanda, parecido com o que também tem no Darwin Designer, mas aqui como estamos comparando sempre valores médios diários, então não é preciso fazer nenhum tipo de multiplicação dos dados de demanda. O que é feito para os 2 dias que tem esse ensaio de hidrante é fazer o ajuste, pois esses ensaios de hidrante eles não existem no modelo. Então o Darwin ele vai aqui por exemplo, o segundo snapshot, colocar aqui no ajuste de demanda o valor do ensaio feito no J10 durante esse dia e durante o dia 3 no J31. Então é muito importante que se faça isso, pois na hora que o algoritmo genético for ajustar os parâmetros, ele tem que considerar, junto com os dados do campo, o modelo do cenário representativo, pensando que haja essa demanda adicional para que ele pegue as medições colocadas aqui no alvo observado para cada um dos dias e compare com o resultado do modelo. Então temos aqui também na aba alvo observado as medições de cada dia. Então foram colocados aqui essas medições. Aqui nesse exercício foram colocadas as medições de forma manual. Também tem aqui uma opção para a gente portar direto de um sistema SCADA as informações do campo. Aí você, tendo à disposição esses dados em SCADA, você pode conectar o WaterJeans com o sistema e fazer a importação de um dia específico, de um horário específico. Nós vamos ver essa ferramenta de importação mais para frente no exercício de detecção de pontos possíveis de vazamento, no final deste treinamento avançado. Então, feito o cadastro dos snapshots com dados de campo, o próximo passo é fazer os grupos de ajuste de rugosidade e também de demanda. Neste exercício, neste workshop, nós temos na primeira proposta de calibração, é trabalhar primeiro só no ajuste da rugosidade. Então, no primeiro exercício, fazemos a criação dos grupos de rugosidade. Então, nesse exercício, fazemos 2 grupos baseados no material. Então, temos aqui os
tubos que foram adicionados por cada grupo. Aí você pode usar as queries, as consultas, ou fazer a seleção manual. E aqui, nesse mesmo exercício, vai ter também uma segunda proposta de calibração, onde também é ajustado junto com as rugosidades das demandas. Então, o propósito do primeiro cenário é mostrar que com o ajuste só pensando nas rugosidades, podemos ter resultados que a interpretação mostra que não estão corretos. Então, no primeiro cenário, cria o grupo de rugosidade e no final ajusta aqui os critérios de calibração para calcular o ajuste, a adequação pelo método da diferença dos mínimos quadrados. E já partimos daqui com a criação de uma nova execução otimizada, onde é usado somente o ajuste da rugosidade. Então, neste primeiro cenário, nesse primeiro estudo, aliás, fazemos o uso do ajuste, colocando aqui para o Darwin a faixa de ajuste. Então, ele vai poder ajustar as rugosidades de cada um dos grupos, variando de 50% para cima ou para baixo. Então, ele vai pegar o valor inicial, que está lá no modelo, e vai ajustar para cima ou para baixo, 50%. Também podemos usar valores, então em vez de ofertar para o Darwin multiplicadores, podemos também já dizer um conjunto de valor, dizendo quero que o Reis-Williams para ferro fundido seja entre 90 e 110, e para ferro dúctil entre 80 e 100. Então, tanto faz essas duas opções. Aqui na aba dados de campo, usaremos para calibração esses três dias de medição. E na aba opções são os parâmetros de critério de parada, que é quando que a gente quer que o Darwin pare. Então a gente quer, por exemplo, que ele pare se atingir o número máximo de 50 mil tentativas, e preferencialmente se ele chegar a 100 gerações sem melhoria, e ele vai manter 5 soluções. Na parte de baixo são opções avançadas do algoritmo, que nós indicamos que somente altere se você conhecer um pouco sobre algoritmos genéticos. Então, no help do Darwin, do Walter James, e também na internet temos diversos materiais que explicam o conceito por trás do algoritmo genético, pois se os parâmetros não são ajustáveis individualmente e sob qualquer critério. Então, às vezes, um ajuste mal feito pode causar problemas para o uso do algoritmo. Então, fazendo o cálculo deste primeiro cenário, deste primeiro estudo, onde somente ajustamos a calibração, chegamos aqui no resultado de adequação um pouco alto. O ideal é ficar aqui próximo de zero. Então, quando usamos nesse primeiro cenário somente o uso da rugosidade, ele vai aqui mostrar que ajustou o grupo dos tubos de ferro fundido em 20% a mais e reduziu 20% de ferro dútil. E que é estranho, porque acabamos ficando com valores de rugosidade meio estranhos, como 156 para alguns tubos, 104, por exemplo, 104 aqui para os tubos de ferro dútil. Então foi um típico ajuste de compensação de erro. E na realidade aqui, então, podemos ver que somente usar como ajuste a rugosidade, a gente não consegue chegar na solução com um ajuste, uma adequação boa. Então, parece que para este modelo também precisa de ajustes, por exemplo, do valor do consumo. Então, criando uma segunda rodada otimizada, podemos fazer uso do ajuste da rugosidade, mas podemos também criar grupos de demanda. Então, no segundo cenário foi adicionado ao estudo grupos de demanda para o ajuste do valor de demanda médio. Então, aqui foi separado em grupos em função do tipo de consumo. Então, aqui foi usado de uma forma
o tipo de consumidor. Então temos aqui consumidores residenciais e comerciais. E aí no segundo estudo otimizado podemos combinar na calibração o ajuste da rugosidade e também nos valores de demanda. Então nesse exercício foi usado o critério parecido, né? Então a gente está habilitando o algoritmo genético para trabalhar no ajuste de demanda, podendo ser até 50% mais baixo ou 50% mais alto, indo de 10 em 10%, usando aqui todos os dados de campo. Então fazendo aqui o cálculo, a calibração, chegamos aqui nas soluções, valores de adequação próximos aqui de zero, valores mais baixos, então quer dizer que as soluções propostas chegam bem próximos dos valores do campo. Então aqui, por exemplo, a solução 1, que é a que possui a menor adequação, foi mantido para o ferro dúctil os mesmos valores, reduzindo 20% de ferro fundido, e para a demanda foi aumentado aqui os valores do comercial em 50% e em 30%. Isso acontece quando no modelo há um índice alto de perdas que não foi representado. Então isso é uma forma de compensar as perdas no valor da demanda média das junções. Pelo gráfico de correlação da solução 1, podemos ver aqui nesta linha azul seria quando a adequação seria zero, então cada ponto seria um ponto de medição do campo. Então quanto mais fora for esses pontos, quer dizer que para aquele dia, para aquela medição, o modelo não está muito longe da representação do que foi medido em campo. Se a gente olhar o mesmo gráfico para a solução 1 do cenário anterior, veja que temos os valores mais longe. Então, nesse segundo cenário, foi interessante fazer o ajuste usando os dois parâmetros. Como pensamentos finais, por exemplo, seria interessante aqui pensar em, se a gente fosse pegar, por exemplo, mais dados para melhorar ainda mais o modelo, seria interessante fazer, por exemplo, numa área onde haja tubos de ferro fundido, um estudo de campo de teste para fazer um cálculo da rugosidade num trecho, fazendo a descarga, fazendo um isolamento numa área e descarregando um tubo para fazer o cálculo da rugosidade para aquele tubo de amostra pela equação de Reis-Williams, isolando o coeficiente C, já que aqui a gente está propondo para reduzir em 20% o valor do ferro fundido, chegando em 72, então é um valor bastante baixo. Então acho que, por exemplo, valeria a pena, caso você queira melhorar ainda mais o modelo, fazer um ensaio de campo de teste de rugosidade. Outra questão aqui na demanda, numa área comercial, aqui a gente está propondo aumentar pelo algoritmo 50%, mas na prática não é assim, não faria sentido adicionar 50% para todos os cadastros comerciais. Então, na prática seriam diferentes. Então, caso haja grandes consumidores, é importante pegar alguma medição com mais detalhe, colocar uma medição de vazão perto de grandes consumidores para que faça-se o ajuste do consumo manualmente destes grandes consumidores. E quando a gente trabalha com medição de pressão no campo, sempre é bom trabalhar convertendo medição de pressão em cota pesométrica. Então é importante ter no local que você mede, tirar a elevação do medidor para transformar a pressão em cota. E, por exemplo, se você tirar com GPS, você pode ter aí sempre uma imprecisão na casa de 1 metro a 50 centímetros. Então sempre temos que levar em consideração que há imprecisões também nas medições. Então tem uma imprecisão que pode chegar a 1 metro se estiver levantando
informações de cota por GPS, e se você estiver usando dados de topografia, mapeamentos, pode até chegar a 3 metros. Então é muito importante levar em consideração esse tipo de imprecisão. Quando olhamos aqui os resultados simulados, então podemos ver aqui para cada solução, sempre vai ter aqui uma diferença, então, mas aqui embutido também temos imprecisões em relação a dados topográficos. Então sempre é bom saber de onde que vêm os dados que a gente traz e o que esperar de precisão deles. If you found this video helpful, please give it a like. If you want to see more such series, consider subscribing to our channel. Thank you, and see you next time.